Nome santo do Senhor, glória a Deus, glória ao nome santo do Deus soberano, altíssimo e verdadeiro, aquele que está acima de tudo, de todos, aquele que está assentado no seu trono, no mais altos céus. Bendito seja o nome do nosso bom Deus que nos permite estar aqui mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa semana de programação. Obrigado, Senhor, por estar aqui na Rádio Liberdade, na TV Liberdade e por cada vida preciosa que está acompanhando essa programação. Também pela internet, quem está lá no site da Rádio Liberdade. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado. Você que já se inscreveu no canal da rádio, está acompanhando as programações lá no YouTube, está compartilhando. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de começar esse momento com a oração. Afinal de contas, essa programação é a programação das 3 horas da tarde, a hora da oração, 3 horas da tarde. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 3 da tarde, teremos a hora da oração. E não tem nada melhor do que a gente orar a própria palavra de Deus, orar o salmo. Eu vou ler o salmo aqui, vou orar, e depois do bloco comercial, nós vamos ministrar a poderosa palavra de Deus. Amém? Então vou dobrar os meus joelhos aqui agora, e você que está na sua casa, ouvindo a rádio ou acompanhando aí pelo celular, no site, você tem liberdade para dobrar os seus joelhos e orar comigo agora? Você está em casa, você pode tirar um momento de oração, dobrar os teus joelhos também? Você sabia da importância de você dobrar os teus joelhos para orar, para falar com Deus? Tô falando de você que tem essa capacidade de fazer isso. Você que não tem nenhum problema físico que te impossibilita de se ajoelhar. Você sabia que é muito importante você dobrar os teus joelhos na tua casa e orar? Você pode fazer isso, você pode entrar no seu quarto agora e orar junto conosco, fechar a sua porta e orar. Vamos falar com Deus? Eu sei que você tem o seu momento particular com Deus, só você e Deus, mas aqui é uma campanha todos os dias às 3 horas da tarde. Deus está chamando e convocando várias pessoas. Você que está ouvindo essa programação, creia, meu irmão, Deus está te chamando para fazer parte dessa campanha de oração, desse exército de homens e mulheres que vão dobrar os joelhos e vão abrir os céus. Glória a Deus. Então eu vou dobrar os meus joelhos aqui agora no estúdio aqui da Rádio Liberdade, da TV Liberdade. E já estou com a minha Bíblia aberta aqui no Salmo 121, onde nós vamos ler esse salmo e orar. Glória a Deus. Vamos falar com Deus agora. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui está, Senhor, a tua palavra. O Salmo de número 121. E nesse momento, Senhor, aqui de joelhos, junto com cada pessoa aqui do outro lado também, ora, se ajoelha e fala contigo, ó Pai. Também aqueles que não podem, nesse momento, estão no trabalho, não podem parar, não podem ter esse momento de joelhos, mas estão com o seu coração e a sua mente elevadas até o Senhor. A sua alma está ligada ao trono do Altíssimo. O Senhor é o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Verbo vivo que criou todas as coisas. E aqui está a tua palavra revelada, a tua palavra que foi dada aos homens pelos santos profetas e o próprio Filho de Deus que se fez carne, se manifestou a essa terra e tem nos falado
Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo nos conduz a uma vida de dedicação ao Senhor. E aqui nesse momento, ó Pai, eu quero falar deste salmo nesta oração. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Glória a Deus, meu Pai, pela Tua palavra, por este salmo maravilhoso. A Tua palavra é maravilhosa. A Tua glória e o Teu poder nos envolve nesse momento. A Tua força, a Tua glória, a majestade do Senhor se revela sobre as nossas vidas. Nós que somos tão falhos, tão frágeis, tão pequenos, mas mesmo assim o Senhor olhou para nós do seu alto e sublime trono e nos acolhe, nos protege e nos livra de todo o mal, não permite que nenhum mal nos atinja. Obrigado, meu Senhor, pela Tua proteção. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por garantir a segurança da nossa alma. Porque ainda que o nosso corpo pereça, a nossa matéria, a nossa alma está segura em Ti. O Senhor pode nos livrar de todos os perigos e males que possam atingir o nosso corpo, a nossa vida terrena. E tem nos livrado, e tem nos guardado e nos abençoado. Mas guardar a alma, a nossa alma, é muito maior, muito melhor ainda do que apenas ter a proteção do corpo, porque até o homem, querendo se proteger, cria para si abrigos, contrata para si seguranças, adquire, projeta equipamentos de proteção, de vigilância para se sentir seguro. Mas a segurança deles é falha e é limitada. O Senhor guarda a nossa alma. O Senhor guarda a nossa vida. Porque ainda que nós venhamos sofrer a morte, a nossa alma estará segura e guardada, porque o Senhor é a vida. E quem está em Cristo Jesus não morrerá jamais. Estamos guardados, estamos seguros, temos essa segurança, temos essa confiança. O que pode nos fazer o homem? Que mal o homem pode nos fazer? Porque ainda que atinja ou ataque ou destrua o nosso corpo, a nossa alma está guardada no Senhor. Ninguém poderá tirar de nós a nossa certeza da nossa salvação. Glória ao nome do Senhor. Bendito seja o Deus que nos deu o seu Filho Jesus Cristo para nos garantir o direito da vida eterna. Louvado seja Deus. Por isso, ó Pai, te glorificamos e te exaltamos. E eu quero te apresentar agora, Pai, cada vida preciosa que acompanha essa programação aqui dentro de Bom Jesus das Selvas.
cada lar, cada família. Eu quero, Senhor, clamar e suplicar a Ti por essas vidas, Pai, para que se abra um entendimento dessas pessoas que talvez estejam iludidas, cegas, enganadas por esse mundo e sofrendo, humilhadas, e não conseguem encontrar a paz e o amor verdadeiro, porque a paz e o amor verdadeiro está no Senhor. E eu oro e peço a Ti, Senhor, e clamo a Ti, que através dessa programação, desta oração e da palavra que será ministrada, os olhos espirituais dessa pessoa se abram, para que ela possa buscar segurança no Senhor, para que ela possa encontrar essa paz verdadeira no Senhor, para que ela pare de buscar nesse mundo a alegria e a paz que só está no Senhor, para que essa pessoa pare de sofrer, pare de viver iludida, enganada neste mundo, e ela abra os olhos para entender, para conhecer o Senhor, conhecer a Tua palavra que é fiel e verdadeira, Te amar, buscar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, liberta, Senhor, aquele que está preso nos vícios. Liberta, Senhor, essa pessoa que está acorrentada por problemas e pecados e situações que criaram à sua volta um emaranhado de problemas, que ela não consegue se livrar. Essa pessoa que talvez ela já olha para si mesma e não consegue se ver dentro de uma igreja, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. Satanás tem acusado ela dos seus erros, dos seus pecados, e ela só consegue olhar para si mesma com desprezo. Ela só consegue olhar para si e se autocondenar, se autopunir, como se ela não pudesse se achegar a Ti. Meu Deus, que essa mentira do diabo caia por terra, que essa pessoa possa enxergar, receber o Teu amor, o toque do Senhor na vida dela, que o Espírito Santo de Deus possa envolvê-la de maneira que ela se arrependa dos seus pecados, porque o arrependimento leva o homem para perto de Deus. Que ela se arrependa dos seus muitos erros e pecados, que ela reconheça que o Senhor tem o perdão e o amor necessário para salvá-la, porque o Senhor é Deus soberano e altíssimo, mas é Deus de humildade, de simplicidade, de amor, porque se fez carne, enviou o seu Filho à semelhança de homem, para estar em nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para levar os nossos pecados, a nossa culpa estava sobre Ele, Ele tomou sobre si, a fim de nos salvar, a fim de nos aliviar o fardo pesado, porque esse mundo de trevas, esse mundo de pecado, de ilusão, nos sobrecarrega com fardos pesados. Mas o Senhor nos alivia a alma e nos traz paz, a paz verdadeira. Glória ao nome santo do Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. E aqui nesse momento, nós oramos pedindo ao Senhor, em favor daqueles que estão agora olhando para todos os lados e não vê uma saída. E o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E quando ele não via mais socorro nenhum à sua volta, quando ele não via mais a quem recorrer, ele disse pelo Espírito de Deus: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E essa mesma palavra
Nós tomamos posse para a nossa vida. Meu irmão, você que está orando comigo agora, encerre esse momento de oração dizendo: meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não há nada impossível para o nosso Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Te agradeço por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aquele que crê, sejam abençoados, toma posse da bênção da vitória na sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus, glória a Deus. Como é bom. Essa foi a primeira semana de oração, né? É maravilhoso a gente poder orar, falar com Deus, ler a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus está fazendo uma obra grandiosa. Algo extraordinário está acontecendo. E vai continuar acontecendo através dessas orações e da palavra, dessa programação. Essas programações de 3 horas da tarde aqui vai trazer algo extraordinário. A mão de Deus vai se mover e tem se movido em nosso favor. Creia nisso, meu irmão. Nada é por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Não estou aqui pela minha própria vontade, não é pela vontade do homem. O meu compromisso aqui não é com o homem. O meu compromisso aqui é com Deus. Eu tenho esse horário que Deus abriu essa porta. Quem abriu essa porta foi Deus. Deus abriu a porta do Evangelho. O Evangelho tem sido anunciado desde quando não existia rádio e televisão. Quando os profetas, quando os discípulos, né, de Cristo pregavam o Evangelho e não tinha nenhuma tecnologia. Quando a porta do reino dos céus foi aberta. Então, quem garantiu que essa porta estaria aberta foi o próprio Deus. E ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra essa obra. Então eu tenho um compromisso com Deus de estar aqui às 3 horas da tarde. E dentro das minhas forças, da minha capacidade, eu e a minha esposa, a pastora Daiana, estaremos aqui clamando. E Deus estará movendo a sua mão poderosa. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada cristão, cada servo e serva de Deus dentro de Bom Jesus das Selvas. Deus abençoe aos pastores, às igrejas, que continue pregando o Evangelho, avançando, crescendo, ganhando almas. E eu quero aproveitar e dizer para você que no domingo, às 8 horas da manhã, nós teremos culto de louvor e adoração a Deus e pregação da palavra lá na comunidade evangélica Viva em Cristo, no novo endereço. Nós estamos na Nova Bom Jesus, ali perto da APAI, na Rua Angelim, esquina com a Rua Chapadinha, no ponto que é do Pretinho do Pipa, tá? Que Deus abençoe sua vida, compareça lá, vai lá se você não está indo na igreja, se você está afastado, estamos convidando você. Se você já faz parte de uma igreja, de uma comunidade cristã, sirva a Deus, se dedique ao Senhor, vá à sua igreja e se dedique, tá? Se empenhe, meu irmão, se empenhe em ser um servo e uma serva de Deus de verdade, tá? Não é só aquela pessoa que vai na igreja de vez em quando ou que anda com a Bíblia debaixo do braço ou deixa a Bíblia jogada dentro de casa e nem sequer lê a Bíblia, nem ora. Não faça isso não. Não mate a sua fé. Tenha fé, uma fé verdadeira, uma fé genuína. Principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Dias tenebrosos. Dias de trevas. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso aqui. Depois desse bloco comercial eu vou voltar com uma palavra que eu acho que muita gente que vai ouvir essa palavra vai se assustar. Mas por quê? Porque tá dormindo. Sabe quando a pessoa tá dormindo, que você chega e fala com ela, ela acorda e você começa a falar, tipo, vamos, corre rápido que a casa tá caindo, por exemplo. E tem que acordar aquela pessoa para ela sair de dentro da casa correndo, senão a casa cai sobre ela. Pois é. Eu vou pregar uma palavra, vou ministrar uma mensagem aqui depois desse bloco comercial. E muita gente que tá aí, que vai ouvir essa palavra, vai ficar assim como se estivesse acordando de um sono pesado. Ou vai achar simplesmente que eu tô falando besteira aqui, ou que é loucura, e vai ignorar o que eu tô falando. Mas você que é cristão, você que quer
a sua salvação, você que tem buscado a sua salvação, se prepara, você vai ser alertado aqui. A sua fé vai se fortalecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vamos lá para o bloco comercial, já que eu volto, não saia daí. Tarde essa programação. E na Rádio Liberdade FM 96.1, estamos transmitindo essa programação e gravando, e vai ficar no YouTube, no canal da Rádio Liberdade, lá no YouTube, canal Rádio Liberdade FM Bom Jesus das Selvas. É só se inscrever no canal e curtir e comentar para você receber sempre as notificações, e você vai ser avisado, né, pelo YouTube, que tem ali sempre um vídeo novo e uma pregação nova para você participar. Meus irmãos, veja só o que diz essa palavra, a pregação que será ministrada aqui hoje. Lá em Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 1, veja o que Paulo fala a respeito do ministério dele, a respeito do chamado dele, porque Paulo foi o apóstolo dos gentios. Quem são os gentios? Para você que é cristão, você que conhece a Bíblia, somos nós. Eu e você somos gentios. Nós não somos descendentes de judeus, nós não somos descendentes do povo hebreu, nós não somos de sangue, descendentes de Abraão, de sangue não. Nós somos gentios, somos os povos alcançados pelo evangelho que Paulo pregou aos gentios. Mas, pela fé em Cristo Jesus, nos tornamos também filhos de Abraão, pela fé. Porque Abraão é o pai da fé. Porque o evangelho foi pré-anunciado a Abraão através das escrituras, quando Abraão, ainda antes de ter o filho dele, Isaac, ele recebeu a mensagem de que ele seria pai de muitas nações e que o descendente viria de Abraão. O descendente é Cristo Jesus, aonde ele seria pai de muitas nações. E é o que acontece hoje. Aonde tiver um cristão, aonde tiver alguém que crê, que declara que é servo de Deus, que crê em Cristo Jesus como filho de Deus, se torna filho de Abraão pela fé. Então Abraão até hoje tem filhos e filhas, está gerando filhos e filhas pela fé no mundo inteiro em Cristo Jesus. Por isso que Abraão é o pai da fé e como foi dito a ele pelas escrituras, que nele, né, em ti, na tua descendência ou no teu descendente, serão abençoadas todas as famílias da terra. Quer dizer, não existe nenhuma família maior do que a família de Abraão, abraâmica, por causa da fé em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, quando ele recebeu esse chamado, ele fala de algo extraordinário aqui nesse texto, que é a revelação do mistério de Deus, que é a pregação do evangelho aos gentios, que estava oculta nas gerações passadas. Deus resolveu esconder, não declarou, né, até esse momento, e revelou a ele. Ele foi o apóstolo que recebeu essa grande revelação da salvação aos gentios, que Deus já tinha, né, decidido, resolvido, porque Deus não faz as coisas assim de uma hora para outra. Ele não decide as coisas assim, deixa eu ver, alguma coisa está saindo aqui dos meus planos, isso aqui mudou, eu tinha planejado assim, então como isso aqui mudou, agora eu vou fazer assim. Então Deus não faz nada assim de última hora, tudo está nos planos de Deus, no controle. Ele simplesmente ocultou e ele quis revelar naquele momento. De Paulo para cá foi anunciado o evangelho, ou seja, a salvação, aos gentios, a toda a carne, a todo que crê. Todos nós podemos nos achegar ao Deus de Abraão, ao Deus do povo hebreu, ao Deus que lá no passado fez a aliança com o seu povo, instituiu, né, aliança através de sangues de animais e todo aquele rito religioso e glorioso, para que os homens se achegassem ao Deus santo e todo-poderoso. Então não era de qualquer maneira que os homens se achegavam a Deus.
Mas ele resolveu manifestar e revelar o seu plano, que ele já tinha desde o início, que foi quando ele enviou o seu Filho em carne, Cristo Jesus. E Paulo trouxe esse evangelho até nós. Eu quero ler o texto, e aí nós vamos falar de coisas aqui grandiosas nesse momento. Começa assim o versículo 3, o versículo 1 do capítulo 3. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender que a minha compreensão do mistério de Cristo vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Significando o quê? Mediante o Evangelho, os gentios são herdeiros com Israel. Quer dizer, para o povo de Israel naquela época era inaceitável que os gentios se misturassem com eles. Os próprios judeus não aceitavam isso. O próprio Pedro, o apóstolo de Cristo, quando ele foi chamado e teve uma visão que era para ele pregar para os gentios, ele rejeitou. Porque na visão que foi dada para ele, descia um lençol, um lenço do céu, e tinha várias espécies de animais e insetos e bichos que, por exemplo, os judeus, para eles, é impuro. A tradição judaica, e como eles são muito religiosos com as suas tradições, Pedro não aceitou a visão, porque a visão dizia para ele, mata e come aquilo que estava em cima do lenço. E ele disse, jamais porei coisa impura na minha boca. E isso foi Pedro na visão. Então Pedro foi, que era para ser escolhido, né, para pregar o evangelho aos gentios, ele não quis, não aceitou. Então Paulo foi escolhido. Paulo foi escolhido para pregar aos gentios. A revelação do mistério de Deus veio a Paulo. Pedro depois foi entendendo, aos poucos ele foi entendendo. Quando, por exemplo, ele foi lá na casa de Cornélio, e ele foi enviado lá, e Cornélio e aquelas pessoas que estavam ali eram gentios. E quando foi pedido para que ele se batizasse, porque Cornélio queria se batizar, Pedro disse, não, eu vou batizar esses gentios, não vou batizar. Mas o que acontece? Quando Pedro estava lá, na casa de Cornélio, e ele pregava e falava das maravilhas de Deus, o Espírito de Deus desceu sobre aqueles homens e batizou eles com o Espírito Santo. Então Pedro ficou admirado e dizendo, como é que esses homens recebem o Espírito Santo se não são judeus ou se são impuros? Como é que eles recebem o Espírito Santo se nem foram batizados? E ficou questionando, querendo protocolar e dizer como é que as coisas tinham que ser. Só que Deus estava mostrando para Pedro que era assim que ele ia fazer, que Deus estava decidido a salvar os gentios. E aí Pedro disse assim, se o Espírito não foi negado a eles, por que eu vou negar a água, o batismo? E batizou Cornélio e aqueles que ali estavam. Então, Paulo foi este escolhido que saiu desses termos religiosos. Por isso que o evangelho que nós pregamos hoje não é um evangelho religioso, de costumes, um evangelho aonde nos apegamos a doutrinas e costumes de homens, colocando isso como barreira para que as pessoas se acheguem a Deus. Tá? Eu sei que muitas igrejas e denominações criam um monte de regras e barreiras para as pessoas se achegarem a Deus, como se fosse isso que vai salvar elas. E não tem nada a ver. Não existe nenhuma regra humana, não existe nenhuma doutrina humana, regra de conduta,
e qualquer outra coisa que possa, entre aspas, melhorar o aspecto exterior do homem que venha salvá-lo. Não é religião, não é doutrina de homens, não são essas coisas que salvam. Por isso que eu falei que quando eu fosse pregar aqui, eu iria pregar coisas que ia deixar muita gente de cabelo em pé e ia ficar assustado com isso, porque tem gente que se escandaliza se eu falar dessas coisas, se eu disser isso. Tem gente que se escandaliza. Porque ela acha que é o padrão religioso dela que vai salvar ela. E não é. Não é a forma de vestir ou de se comportar, de falar, que vai salvar alguém, que vai produzir naquela pessoa a salvação, o arrependimento verdadeiro. E, inclusive, eu até falar aqui que tem muita gente que está se perdendo, adotando um padrão religioso, uma aparência religiosa, mas lá dentro, lá no fundo, ela está vivendo uma vida de falsidade, de engano, e ela não está conseguindo mudar. Por quê? Porque ela se apoiou na aparência. Está vivendo de aparência. E para ela ter uma mudança verdadeira dentro dela, ela tem que abrir mão disso. Tem que abrir mão dessa religiosidade de aparência, desse verniz religioso. Paulo foi muito criticado. Ele era muito criticado quando ele pregava o evangelho, quando ele ia visitar os judeus. Mas sabe quem foi que foi hipócrita? O hipócrita foi Pedro. E eu não estou aqui acusando Pedro, não. É a Bíblia que diz isso. Pedro, quando foi visitar lá os gentios, ficou se misturando com os gentios e agindo como gentios. Aí quando chegou os irmãos judeus que viram Pedro, ele parou de fazer as coisas que os gentios faziam e começou a ficar todo religioso e todo rejeitando os gentios. E Paulo observou essa atitude de Pedro, hipócrita, e expôs a hipocrisia de Pedro na cara dele. Você está pensando o quê, meu irmão? Eu não estou falando mal de Pedro, não. Eu estou falando de Bíblia, estou falando de religiosidade e de fé verdadeira. Pedro era um homem de Deus, mas nesse momento ele foi hipócrita e Paulo corrigiu ele. Pedro era um homem de Deus, mas quando ele estava com Cristo Jesus, que Jesus disse para ele, tá aí, você é Pedro, e eu digo que sobre essa confissão que você acabou de fazer, que ele disse assim, para mim tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, né? O Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo, Cristo, enviado por Deus. Aí Jesus disse, é sobre essa pedra, essa confissão, que eu firmarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Pedro começou a se encher todo, sabe? No linguajar mais atual. Aí logo, quando Jesus começou a falar que ia morrer, que ia ser entregue nas mãos das autoridades, né? Daquela época, aí Pedro chegou para Jesus, chamou ele à parte, puxou Jesus à parte assim, particular, e falou, ô Senhor, para com isso, para de dizer essas coisas, que tu vai morrer, que tu vai ser preso. Chamou Jesus em particular e começou a querer repreender Jesus pelas palavras que Jesus estava dizendo que ia ser preso, que ia morrer. E quando ele começou a dizer isso, querer corrigir a Cristo, querer saber mais do que Cristo, aí Jesus falou, sabe o que para Pedro? Para o mesmo Pedro que ele tinha acabado de dizer que... tinha acabado de dizer... Tu és bendito, Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o Espírito de Deus. O mesmo Pedro que tinha acabado de revelar pelo Espírito de Deus que ele era o Cristo, Jesus olhou para ele e falou, aparta de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás. Porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Quer dizer, era necessário que ele morresse sim. Ele iria morrer, ele seria entregue nas mãos dos homens, dos maus. Então Pedro foi necessário ser corrigido, e Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Satanás não era Pedro, mas sim aquela atitude de Pedro, que cogitava das coisas dos homens, e tudo que cogitava para impedir Jesus de morrer e cumprir a missão, vinha do diabo, do maligno. Tudo aquilo que nós confessamos como algo divino e glorioso e puro, vem de Deus. Então, quando Pedro falou que ele era o Cristo, vem de Deus. Jesus falou. Agora, quando ele começou a falar ao contrário, Jesus repreendeu. Isso quer dizer que a natureza do homem é assim. Uma hora a gente está falando das coisas de Deus, cogitando das coisas de Deus, firme nas coisas verdadeiras. Outra hora a gente está cambaleando na fé. Outra hora a gente está cogitando das coisas dos homens, querendo fazer as nossas próprias vontades acima das vontades de Deus. Outra hora a gente está achando que aquilo que nós devemos fazer é melhor do que aquilo que já está escrito, estabelecido para a nossa vida.
O que tem de gente querendo mudar o que está na Bíblia, o que tem de gente querendo mudar o que está escrito, o que tem de gente agora dizendo que a conduta de um cristão, de um cristão verdadeiro, está ultrapassada agora, que as coisas têm que ser do jeito que, né, tem que melhorar, tem que atualizar, que a Bíblia está ultrapassada. O que tem de gente falando isso? Então, meus irmãos, eu quero dizer o seguinte para você aqui, para a gente continuar, né, a mensagem. Não acho que não vai dar tempo de eu concluir essa mensagem hoje, não. Mas o apóstolo Paulo, que trouxe a revelação do evangelho aos gentios, se tem uma coisa que Paulo combateu muito foi a religiosidade. E eu não estou aqui falando de religiosidade, querendo combater igreja, ou placa, ou denominação. Não é essa a minha intenção. É a religiosidade dentro de você, dentro de mim. É essa religiosidade que a gente tem dentro de nós. Tá? Você que é crente, está dentro da igreja, pare de ser religioso, seja um crente de verdade, seja um servo de Deus de verdade. Pare de ser um religioso de aparência, só dentro da igreja. Seja um crente de verdade, lá no teu trabalho, na rua, dentro da tua casa. Seja um crente fiel e verdadeiro, aonde o próprio diabo, quando olhar para você, vai saber que tu é crente de verdade e não vai te acusar e apontar o dedo na tua cara. Se bem que o diabo acusa a gente até que sem a gente ter nada de errado, né? Como o caso de Jó. Tô falando de Jó, né? Agora, imagina nós, seres humanos, dos dias de hoje, como nós somos, falhos do jeito que nós somos. Então nós precisamos ter a direção de Deus. E quando Paulo diz que esse evangelho foi reservado como mistério e foi revelado nesses últimos tempos, onde ele começou a anunciar o evangelho aos gentios, né? Como ele diz aqui, ó, no versículo 6, que o evangelho foi revelado aos gentios e o evangelho fez com que os gentios se tornassem também herdeiros com Israel, coparticipantes da promessa de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Os judeus não conseguiam aceitar isso. E falando aqui, para concluir, né, de uma forma mais clara para você, meu irmão, eu e você, nós gentios que recebemos a palavra, o evangelho nos dias de hoje, nós temos a oportunidade de nos tornarmos co-herdeiros com Cristo e herdeiros das promessas de Israel, herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão. Sim, filho de Abraão pela fé. É uma revelação extraordinária. Essa mensagem que Paulo trouxe é o evangelho que eu e você devemos viver e aproveitar ao máximo. Eu e você temos a oportunidade de nos deleitar no evangelho de Cristo, de viver o evangelho que vai nos levar inclusive para a prisão, tá? Paulo estava preso aqui, ó. Vai chegar um dia que eu, pastor aqui, serei preso. Você que é crente cristão pode ser preso simplesmente por falar das coisas de Deus, simplesmente por querer viver um padrão, sabe, conforme a Bíblia diz. Mas isso já vai estar ultrapassado demais e vai ser, inclusive, contra a lei. Se você fizer isso, se você falar alguma coisa na internet, nas redes sociais, em algum lugar, vai chegar esse tempo, a igreja será perseguida demais. Se naquela época aconteceu isso, imagina nos fins dos tempos. Nós estamos chegando a esse tempo. Ou você acha que não estamos chegando? Ou você acha que esse avanço dessa tecnologia, de monitoramento, de tudo sincronizado, ou você acha que isso não faz parte do plano daquele que é o precursor do anticristo, que está preparando tudo para ele dominar esse mundo quando o evangelho for tirado, quando a igreja for tirada dessa terra? Porque a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser tirada dessa terra. Quem é que vai dominar o mundo? O iníquo, o homem da maldade, aquele que virá com um espírito de todo engano e mentira. Ele vai dominar esse mundo. Você acha que ele vai deixar alguém falar, denunciar as suas obras malignas? Não. Primeiro que o espírito vai ser tirado, então a verdade vai ser tirada. Não vai ter ninguém que vai ter coragem de botar a cara a tapa, de ser morto, de ser preso por causa do evangelho, como nós temos hoje. Se nós temos coragem hoje para falar do evangelho, para anunciar a palavra,
e para morrer por Cristo, por causa do Espírito que está em nós. No dia que o Espírito for tirado da terra, aí não vai ter mais ninguém que vai ter coragem de fazer isso. Se tiver, vai ser salvo. Porque ainda vai ter essa chance aí para quem ficar, que é morrer para ser salvo. Decapitado, é o que a Bíblia diz. Meus irmãos, o meu tempo encerrou. Tinha muita coisa aqui para me falar ainda, mas o tempo é limitado. Deus nos permitirá outro momento para mim chegar aqui e trazer essa mensagem, concluir, né, dar continuidade a essa mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanhou pela Rádio Liberdade, você que nos assistiu pela TV Liberdade 23.1 e na internet também, TV Liberdade, hd.com.br. Deus abençoe a todos. Se inscreve lá no canal, no YouTube, compartilha e até a próxima, se Deus assim nos permitir.